E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo prepara teu coração que eu vou trazer aqui o drama que pode ser vivido hoje. Hoje teremos daqui a algumas horas o confronto que promete parar completamente o mundo do xadrez Magnus Carlsen contra Hans Niemann. 15 horas da tarde, horário de Brasília, estaremos ao vivo. Já estamos preparando tudo por aqui pro espetáculo. Agora, eu vou trazer nesse vídeo, já esquentando os motores desse confronto, o que pode acontecer hoje pro Magnus perder do Hans Niemann. Rafael, olha, não me escondo os detalhes jamais. Esse vídeo vai te trazer essa informação e pra gente entrar dentro disso, a gente vai entrar numa partida dos mesmos moldes do que vai acontecer hoje. Uma partida que era semipresencial, tu tá no mesmo ambiente, mas jogando através dos computadores, que é o que vai acontecer hoje lá em Paris, e isso já aconteceu no passado. Então vamos puxar por onde? Pelo histórico, vamos puxando pelos anos, porque o que aconteceu no Chess Tour em 2022 é o que pode acontecer hoje. E pra entrar dentro dessa treta, vamos trazer aqui o momento onde o Hans soltou a famosa frase, olha lá, o xadrez fala por si, bota no ar bem aí. Ace for sign. Wow, what can I say? What a result. Phenomenal, right? Phenomenal. What a result. Yeah, you said it, David. Incredible start to the day for Hans Niemann, the lowest rated player in the tournament, with the black pieces, a win against world #1 Magnus Carlsen. And now I'm curious to hear some reactions from Hans in Miami. Hans, yesterday was a terrible day for you, and today you start out with a masterpiece. How would you summarize it? Chess speaks for itself. Is it something special doing this against Magnus, Hans? Foi daí que surgiu a famosa frase. Então, Hans Niemann, o xadrez fala por si. Hoje eu vou trazer a partida que originou essa frase. E sim, essa partida pode trazer um formato, um modelo que pode levar o Nuruga abaixo se ele jogar da mesma forma no dia de hoje. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos ver o que o xadrez tem a falar agora. E antes de saltar pra essa partida inacreditável, tu gosta de jogar pôquer? Muita gente não sabe, mas o pôquer é um esporte da mente, assim como o xadrez. Um jogo de estudo e habilidade. E eu quero apresentar pra vocês a GG Poker, que é a maior e melhor plataforma de pôquer do mundo. Na GG Poker, tu pode jogar diversos tipos de torneios e testar as tuas habilidades nas mesas de Spin Gold, torneio multitable, all-in fold, entre outras modalidades. Os jogos podem ser realizados em dinheiro real ou em moeda fictícia para treinamento. Tu pode encontrar na GG Poker os mais fortes jogadores de pôquer do mundo. Então, tu pode testar as tuas habilidades no pôquer baixando a GG Poker com o QR Code da tela ou o link que tá na descrição e comentário fixado. E nos vemos nas mesas. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas, Magnus Carlsen contra Hans Niemann na fatídica partida que pode trazer um modelo pro Magnus perder hoje pro Hans Niemann. Fica de olho no que pode acontecer, porque nessa partida o Magnus botou ele mesmo. Equatrino, favorito de Bob Fischer, tá lá, o Hans botou uma siciliana clássica e o Magnus foge de muita teoria, ele entra na Russolimo, uma anti-siciliana. Então vejam que o Hans é um jogador dinâmico, joga nesse estilo, como ele mesmo diz, ele é o novo Bob Fischer, ele tem realmente um estilo parecido, tá? Que mescla ali agressividade e também um xadrez posicional muito fino e joga muito com a iniciativa. O Hans aqui joga G6, o Magnus nessa ocasião faz o roque, fianquetou torre E1 e depois de cavalo F6 eles entram aqui, claro, uma posição teórica da Russolimo, lá isso é tudo técnico, tudo conhecido, cavalo C3, cavalo C7 totó no bispo, o Nuruga aqui tomou em C6, que é a ideia da Russolimo mesmo, quebrar em algum momento a estrutura das pretas. Agora, olha como segue, porque nessa partida o Magnus tava nesse ímpeto da vitória e ele acaba, claro, entrando nas linhas mais agudas contra o Hans, que leva para esse xadrez que o Hans gosta, que é o xadrez agressivo, ó lá. Cavalo E4 jogou o Magnus, e esse lance traz uma ideia que é conhecida na Russolimo, que depois de B6 ele joga o cavalo F6. Esse lance traz a ideia de quebrar, claro, o roque das pretas. Observe que o Hans, ele não tomou o cavalo, que é a linha fina, que é rei F8, porque se tu tomar aqui, eu retomo, e quando tu recupera o peão e a peça, tu leva esse B3 e aqui posicionalmente, tu vai abaixo. Não vai ter como sobreviver uma posição como essa. Então, nessa ocasião, o Hans jogou, claro, o fino, que é rei F8, e o Magnus voltou o cavalo. Qual que era o objetivo? Simplesmente tirar o roque das pretas, dá o cheque e volta
o cavalo para E4. A posição já é mais aguda, o Hans segue desenvolvendo, ela crava agora esse cavaleto por aqui, o Magnus joga D3 para passar o bispo de C1, cavalinho E6 manobrando, tem a ideia de cavalo D4, tá nessa cravada incômoda, tu não tem mais o bispo de casas claras para descravar, e aqui o Magnus, então, manobra o cavalo para G5. Vejam que nesse momento o Hans tomou, que é a linha fina, porque depois da retomada, o que o Hans está argumentando é que ele não só centraliza a dama, como também ele pressiona ainda mais o tema da cravada e fica de olho também nessa tomada em algum momento do peão de E5. Então vejam como o Hans vai começando a buscar essa iniciativa. O Magnus aqui, ele defendeu com o xadrez fino posicional, ela interrompe o contato da dama com F3, o Hans dá um totó na torre e aqui o Magnus, ele se deixa levar. Porque o lance fino aqui é realmente voltar a torre e vamos ficar nessa posição aí tensa, porque pode voltar a ideia do bispo G4, talvez ter que jogar torre E3 e tentar se virar aqui nos 30. Mas o Magnus, ele jogou pelo dinamismo, olha lá, ele jogou o lance C4, que nessa ocasião não foi o lance fino. Um lance que vai colocar ele numa situação de um desconforto, porque ele cria uma debilidade no peão de D3, olha lá, e esse peão de D3 vai incomodar ele por muitos lances aqui, deixando essa perspectiva de iniciativa pro Hans Niemann. O Magnus tem que fugir desse tipo de posição hoje, hein? Porque depois de dama E6, torre E3, ó lá, tirando, claro, a torre do ataque, o Hans, aqui ele dá um totó nesse bispo, ganha um pouco mais de espaço piorando o bispo do Magnus, e claro, começa a deixar claro que o problema todo é o peão de D3. Então o Magnus vai sofrer com essa debilidade que ele criou, nesse ímpeto de tentar jogar com iniciativa contra um adversário que também gosta de xadrez com iniciativa. H3 está jogado agora, controlando o bispo G4, agora o Hans faz um plano muito fino lá, que é rei G8 para rei H7 conectar as torres, e aqui chega o drama, como o próprio Leitão fala, do jogador de xadrez, o Magnus fica sem plano. Fica sem um plano claro de como jogar essa posição com essa debilidade de D3, e o Magnus começa a criar o planinho dele, mas ele é lento, olha lá, pelo flanco da dama, então ele quer jogar a ideia do B4. O Hans segue no plano dele, olha lá, rei H7, agora conecta as torres, claro que tem uma ideia de ataque chegando aqui pra cima do rei do Noruga, o Magnus segue o planinho dele um pouco mais lento com o B4, e torre D7 preparando a dobrada, e bomba pra cima do peãozinho de D3. Nesse momento, o Magnus ele tomou em C5, passou a dama pra B3, argumentando que o jogo tá nesse flanco da dama, e o Hans falou não. Esse jogo segue sempre na debilidade do peãozinho de D3. Apertou, forte em D3, agora o Magnus já tem que defender, e aqui entra no drama, que é o que o jogador de iniciativa, como o caso do Hans, adora, que é, olha lá, ele começa a botar o Magnus na zaga, na defesa, tu já tem que começar a se recolher, o Magnus se recolheu dentro da concha mesmo, jogou o cavaleão segurando em D3, e o Hans foi pra cima, e a partir desse momento aqui, é bomba do Hans, porque agora ele ameaça expansões, ameaça G4, ameaça tudo aqui. O Magnus segue nessa falta de plano de ideias dele, olha lá, ele manobrou o cavalo para E1, agora voltou o cavalo para F3 de olho em G5, e o Hans jogou H4, o bispo H2, e agora E6. O que ele tá dizendo? Tem todos os tempos necessários. O Hans tem todo o tempo do mundo. A posição é sólida, o Magnus tá nessa amarra do peão de D3, não consegue se soltar. Aqui o Magnus passou a dama para C3, o Hans passou o bispo para F8, com talvez uma ideia flexível de passar o bispo para E7 e dobrar nessa coluna G, e vem G4, e vem ataque pra cima. Aqui foi jogado o cavalo E1, vejam que o Magnus voltou de novo, voltou de novo, então tá parado aqui, aguardando o que o Hans vai fazer, e chega, claro, o G4, e a coisa se complicou muito, ameaçando tomar aqui, a coluna não pode abrir, o peão de G estaria cravado, o Magnus é forçado a tomar, e depois de bispo toma G4, vem o ataque na torre, F3 defendendo, bispo em F5 ameaçando H3, e agora? Como se salvar, hein? Nesse momento, o Magnus tentou o lance F4, e agora o Hans jogou bispo H6 e tá lá, mais problemas D3, F4, tudo tá fraco. O Magnus tenta dizer que o jogo ainda pode estar nesse flanco da dama, e o Hans falou não, jamais, e jogou dama G4, ganha um tempo nessa torre F3 bloqueando esse contato, e agora bispo E4 e bomba, como eu falei. Um jogador tático dinâmico como é o Hans, não deixa posições como essa escapar. Não pode entrar nisso se o Magnus quiser ganhar hoje. Já prepara o teu coração se tu vai acompanhar isso ao vivo. Porque aqui tu não pode tomar, porque cai nesse golpe tático, a torre tá caindo em D1. E agora o Magnus insistiu ainda que o jogo poderia estar no flanco da dama, e o Hans toma essa qualidade. Cavalo F3 e agora H3 e tá lá. Ideias de mate, ideias de ataque. Aqui o Magnus defendeu voltando a dama pro jogo, e o Hans toma o peão de D3, caiu
a debilidade ali do peão de D3 do Magnus, e aqui é só hora extra lá. O Magnus trocou, o Hans começou a coletar agora o peão de A3, aqui ele volta a torre agora ameaçando esse cavalo, e vem os últimos lances do jogo. O Magnus defendeu de rei, e quando caiu F4 aqui, o norueguês abandonou essa partida. E sim, foi depois dessa partida que o Hans falou ali na entrevista, o xadrez fala por si. Rafael, por que abandonou? Não tem mais como salvar. O fato é justamente esse, porque se tomar aqui, tá lá o xadrez dinâmico do Hans. Olha lá, ele retoma, e quando o cavalo vem para F3, eu posso tomar, retomar, e aqui cai a tua dama inteira em B2. Vejam que o Magnus aqui, ele perdeu, porque ele levou o xadrez para essa questão aguda de iniciativa, e aqui o Hans tem uma qualidade assustadora. Tem que fugir disso hoje se quiser ganhar esse confronto. E tá no ar a precisão dessa peleja. Veja lá, Hans Niemann 96.2. Foi uma destruição pra cima do Nuruga. As máquinas marcam que a capivarada do Nuruga foi cavalo E1, mas aqui já tava perdido. Aqui já tinha ido abaixo. O lance, no detalhe que complicou pro Mike, foi justamente o C4. A partir daqui, com a debilidade estratégica de D3, ele não conseguiu mais segurar o Hans Niemann. Comenta aí embaixo quem tu acha que leva hoje, quem tu considera o favorito, mas nesse momento a verdade é que a história será escrita daqui a pouquinho, e estaremos ao vivo acompanhando os detalhes. Se tu gostou do vídeo, do resumão e do histórico, não esquece de likear e até os próximos vídeos!